que você acha sobre dar o dízimo na igreja? Eu acho que é o correto nós dizimar, né, porque está escrito na Bíblia que a temos que dizimar porque é o certo, né, porque como será que a gente vai ter as bênçãos de Deus se nós não dizimarmos? Eu acho que sim. Eu acho que se é para Deus, tem que ser entregue na igreja. E eu creio que nós devemos devolver o dízimo, sim. A Bíblia nos ensina que nós devemos devolver ao Senhor 10% dos nossos recursos. Então, eu fui ensinada dessa forma que nós devemos devolver o dízimo, sim. Meu nome é Rosinha e eu acredito sim que a gente precisa devolver o dízimo, porque a Bíblia diz que Deus é Senhor de todas as coisas. E Ele pede que a gente devolva apenas 10% como forma de gratidão, porque eu já fui abençoada. Eu não entrego o dízimo na igreja por barganha, em busca de bênção. Eu entrego porque Deus me pediu, porque eu já recebi as bênçãos dele. Por isso eu acho que é importante entregar o dízimo, sim, devolver 10% ao Senhor. Que bom saber que você está aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ponto de Partida, um programa que te convida para uma roda de conversa sobre alguns dos assuntos mais incríveis e especiais da Palavra de Deus, a Bíblia. Você viu pelo comentário do pessoal aí nas ruas de Curitiba o assunto de hoje, fidelidade. Afinal de contas, Deus é fiel, é o que a Bíblia nos diz. E a pergunta é: como nós podemos ser fiéis a Ele? Como definir se uma pessoa é ou não fiel? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. E lógico, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Entra lá no nosso Instagram, coloca a sua pergunta, a sua contribuição, o seu questionamento, a sua visão e venha fazer parte desse programa conosco, tá bom? Bom, você viu, já está praticamente tudo pronto ali no nosso auditório para o início dessa conversa, mas antes eu te convido para juntos orarmos pedindo a bênção de Deus para esse momento. Vamos orar? Querido Deus, por favor, abençoa o nosso raciocínio, o nosso estudo, a nossa compreensão a respeito da fidelidade que o Senhor espera de cada um de nós. Abençoa a nossa audiência, abençoa os nossos amigos nas redes sociais, que o Senhor, através do seu Espírito, nos conduza nesse momento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, você aí de casa, ponto de partida começando aqui na sua telinha. Tá preparado? Com a Bíblia na mão? E olha que a gente vai precisar ler muito a Bíblia hoje, porque o tema do nosso estudo é polêmico, hein? Vamos falar sobre fidelidade, dízimos e ofertas. E para conversar sobre esse tema, nós temos aqui a presença do pastor André Flores. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Jordana. É um prazer, uma bênção estar aqui nesse programa. Quando a gente abre a Bíblia e percebe aquilo que Deus tem para nos orientar sobre os mais diversos temas aí que a gente tem discutido aqui no ponto de partida. É isso aí, lembrando que o pastor André Flores é o pastor, né, que dirige essa igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba. Então, quando você vier visitar, vai encontrar o pastor André Flores por aqui. Vai ser um prazer receber você. Quando você vier, né, diga, olha, eu estou aqui por causa do ponto de partida. Vai ser uma bênção. Que legal. Pastor Juscelino dos Santos, seja bem-vindo também. É uma alegria ter o senhor por aqui. E olha, hoje o tema tá tenso, né? É verdade. Olha, Jordana, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando um pouco do conhecimento com essa gente linda, né, que nos acompanha aí em casa. Que Deus ilumine a sua mente, seu coração através desse tema de hoje. É isso aí. E olha, esse assunto aí que a gente está se propondo abordar com você, realmente ele é um tema delicado, por duas razões. Primeiro, vou me dirigir aqui para os nossos convidados, porque dizem que o bolso é a parte mais sensível do ser humano. Você aí de casa concorda? Né? Mexeu no bolso é comprar briga, né? Com certeza, em famílias, em partilhas, em tudo ali, os mexe casamentos... com dinheiro, mexe num vespeiro, né? Com certeza, é bem complicado esse tema. É isso mesmo, mas olha, outro ponto que dificulta ainda mais
esse assunto é a questão dos péssimos exemplos que a gente tem visto de diversas igrejas, denominações, de pastores, na forma como administram esses recursos que Deus requer dos seus filhos. Então, eu acho que por isso que o assunto acaba sendo tão difícil. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. A igreja é uma empresa, né? Por que lida tanto com essa questão de dinheiro? Olha, Jordana, quando a gente olha para a igreja de modo geral, né, a gente vê que é uma organização espetacular. Estou falando no caso aqui da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela tem CNPJ, né, ela é organizada. Nós temos centenas e milhares de igrejas aqui no sul do Brasil, no Brasil e no mundo inteiro. Então é uma organização, e como toda organização, precisa lidar como se fosse uma empresa, embora ela não tenha um dono, como sendo um homem, uma figura, um ser humano que diga, não, tem que ser feito assim ou assado e tudo mais. Nós lidamos com a igreja e as decisões da igreja em todos os níveis, sejam administrativos e outros também evangelísticos, de forma representativa. Ou seja, são conselhos, e a gente chama esses conselhos de comissões representativas, onde se tomam as decisões de como será administrado. Ou seja, não é de acordo com o desejo do pastor, com a vontade dele, não é ele que dirige e que administra esses recursos. Justamente, não vai para o bolso do pastor, não é? Na Igreja Adventista, pelo menos não é assim. E isso nos dá segurança, né, Jordana? Porque na medida que alguém, por fidelidade a Deus, traz os seus dízimos e ofertas, é óbvio que ele não precisa estar ali preocupado em se desviar esse recurso. Bom, diante de Deus, quem doa ou quem devolve o dízimo e oferta, está em paz, faz por amor. Porém, se houver desvios em algum lugar, obviamente que terão que prestar contas para Deus. No entanto, quero ressaltar brevemente que na Igreja Adventista, nós, por termos um sistema bem organizado em várias instâncias e auditorias constantes, nós temos aí a transparência necessária para que o membro, o doador, ele saiba para onde vai o recurso. Aliás, repito, não vai para o bolso do pastor. O pastor na Igreja Adventista, ele tem um salário digno, jamais ficará rico, não pode ter outras funções além do pastoreio, mas o membro, inclusive, quando doa o recurso, né, ele traz o recurso, ele recebe um comprovante. E, repito, auditorias constantes são feitas para que haja transparência e honestidade no uso do recurso. Pastor Juscelino, fiquei ouvindo o senhor falar aqui da transparência e isso é algo muito importante, porque gera confiança, gera credibilidade. Quando eu me tornei adventista há mais de 20 anos, um amigo muito querido chegou para mim e disse assim, eu não acredito, você vai dar dinheiro para uma igreja, para um pastor. E eu lembro que foi ali um momento tenso ali da nossa amizade. Eu quis até questionar, não é bem assim, a minha igreja é diferente, mas ele estava determinado a não ouvir. Justamente por causa desses péssimos exemplos, que a gente vê por aí em todo lugar o tempo todo. Mas essa transparência, ela faz muita diferença. Eu queria saber como é que o membro, ele pode saber o que está acontecendo com os dízimos e as ofertas? Ele tem um canal, alguma coisa que ele pode acompanhar? Como é que funciona o resultado dessa auditoria, por exemplo? Eu acho que um exemplo bem prático, eu acho que o pastor André ele pode dar, porque por ser pastor de uma igreja grande, exatamente. Eu acho que ele consegue abordar isso. São realidades diferentes, né? Por exemplo, na nossa igreja, nós temos mensalmente auditorias e nós temos comissões, onde são apresentados aos membros, de forma representativa. Na minha igreja, por exemplo, tem uma igreja de 2.500 membros, nossa comissão é de cerca de 80, 90 membros de todas as áreas. E são apresentados os relatórios financeiros, onde foram usados os recursos, onde foram aplicados os recursos, de que forma, quem alcançou, como alcançou e assim por diante. E todos os membros, como o pastor Juscelino mencionou, recebem um comprovante das suas doações, sempre que fazem as suas doações, todos eles têm o direito de também dizer assim, eu quero saber
onde que a igreja tem colocado os valores e assim por diante. E na nossa igreja, nós pelo menos 2 vezes por ano, nós apresentamos para todos os membros como que estão sendo usados, para onde estão indo os recursos. Mas há uma coisa curiosa aí. Quando se fala em dízimos e ofertas, né, o dinheiro do dízimo não fica na igreja local. Por exemplo, Jordana, eu sou pastor de uma grande igreja, uma igreja que tem um nível socioeconômico bastante diferenciado. E sendo pastor aqui, alguns podem pensar, nossa, esse pastor ele é rico, ele tem muito dinheiro, né? Ele é privilegiado por ser pastor de uma igreja grande. Não. Até tem um perfil assim, né, o Jordana, né, sofisticado e tal. Cara de rico, né? Imagina, né? Esse pastor tem muito dinheiro, é pastor de uma grande igreja. Não. Eu ganho o mesmo auxílio manutenção, a gente não fala nem salário assim, né? Nós chamamos no meio pastoral aqui, auxílio manutenção, eu ganho o mesmo auxílio manutenção que ganha um pastor que trabalha, por exemplo, lá nos ribeirinhos do Amazonas. Eu tive oportunidade de já conhecer, estar lá com eles, e que andam ali nas voadeirinhas, nos rios e atendem as comunidades ribeirinhas. Então, o mesmo auxílio manutenção meu é daquele pastor lá. Ou seja, a igreja adventista, ela trata disso de uma forma muito equilibrada, muito justa, né? Muito transparente, e eu acho muito lindo isso, porque a minha igreja abençoa missionários onde as comunidades pequenas não poderiam manter um pastor, mas mantém através de igrejas maiores como essa, e missionários também em todo o mundo. Pastor, o senhor tem uma igreja muito grande, o senhor mencionou aqui cerca de 2.500 membros, deve ter uma arrecadação muito grande aqui. Para onde vai esse dinheiro? O que acontece com ele? Qual que é a diferença ali? Por exemplo, dízimo, a oferta, o senhor estava mencionando ali, né? Sobre os missionários e tal. Como é que funciona isso? Vou tentar colocar isso em palavras simples e de forma rápida também. Número 1, dízimo, nenhum centavo fica na igreja aqui. Ou seja, se o meu membro é dizimista ou não, o meu salário não vai aumentar ou diminuir. Certo. Certo? Então, como pastor adventista, a gente não tem aquele apelo e tudo mais, da forma como a gente vê e conhece ali. Então, os dízimos, eles vão para uma sede administrativa local. A nossa sede administrativa local, ela administra cerca de 230 igrejas aqui e em torno de 50 distritos pastorais. Porque um pastor, ele pode ter 4, 5, 6 igrejas, por exemplo, que ele cuida. E esse como a minha igreja é muito grande, eu cuido de uma igreja só. Certo. Então, os dízimos vão para essa sede administrativa local, e essa sede, então, ela mantém o seu corpo de obreiros, de pastores e toda a administração para a pregação do Evangelho. Mas parte dos dízimos são distribuídos para uma sede administrativa regional. No caso nosso, a União Sul Brasileira, que cuida de 3 estados do sul do Brasil, e também parte vai para a divisão sul-americana, que cuida de 8 países da América do Sul, e também vai para a Conferência Geral nos Estados Unidos, parte desses valores que distribui também para missionários em todo o mundo. Ou seja, os dízimos, eles vão se diluindo de forma administrativa para alcançar todo o mundo. Já a oferta, 60% da oferta que é dada na salva ou para a igreja aqui, fica para a igreja local, 60% para a manutenção do prédio, despesas do prédio e assim por diante. E os outros 40% então são divididos, 20% para a sede administrativa local e os outros 20% vai se diluindo para alcançar e construir e manter igrejas em todo o mundo. Certo. Surge uma dúvida aqui, e talvez seja a sua dúvida aí de casa. É possível a gente mesmo administrar esses recursos que Deus pede? Por exemplo, eu não tenho confiança numa denominação, mas eu quero devolver o dízimo, a oferta, então eu vou administrar do meu jeito. Posso fazer isso, pastor? O que a Bíblia fala sobre isso? Veja, a Bíblia diz assim: trazei à casa do tesouro os dízimos e as ofertas. Isso está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10 em diante. Tragam a casa do tesouro. A igreja adventista do sétimo dia entende que a casa do tesouro é trazer para a igreja
E a Casa do Tesouro vai administrar esses recursos, de forma como eu mencionei, a igreja local com as ofertas, a parte da administração local, enfim, regional e também mundial vão administrar esses recursos. Por quê? Porque o pastor ele não tem domínio sobre esses recursos. E nós, como Igreja Adventista Mundial, nós seguimos orientações bíblicas, teológicas, as nossas crenças fundamentais, e eu sou mantido pela Casa do Tesouro. Ou seja, eu tenho que seguir aquilo que a Casa do Tesouro me orienta a fazer. Eu não estou assim, como uma igreja congregacionalista, eu sou pastor de uma igreja só, e eu posso fazer o que eu quiser, pregar o que eu quiser, tomar as decisões que eu quero. Não, nós somos um corpo unido mundialmente falando. Então, trazer a Casa do Tesouro para que o Senhor administre, e não um homem, uma pessoa, mas em comissões, e a gente entende que essas comissões reunidas de forma representativa, elas compõem a vontade de Deus para a sua igreja, para a igreja do Senhor. Muito bem, o pastor André Flores colocou aqui para a gente, o pastor Juscelino, que Deus pede que a gente leve os recursos que ele pediu para a Casa do Tesouro. Sim, sim. Mas aí surge uma outra questão, né? Deus não é o dono do ouro e da prata? Por que que ele precisa do meu dinheiro, pastor? Boa pergunta. De fato, a Bíblia diz, né, o livro de Ageu vai dizer, entre outros textos, que Deus é o dono. Lá no Jardim do Éden, a primeira história bíblica diz que Deus reservou para si parte daquilo que ele deu para usufruto ali dos seus filhos, Adão e Eva. Deus, retendo aquela árvore lá no princípio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, chamada assim, estava dizendo para eles, olha, eu sou o dono, eu sou o proprietário, tudo é meu. E depois Deus fez isso com o tempo. Esse é um tema para outro dia. Porém, no livro de 1 Coríntios 9, na Escritura Sagrada, tem um conselho do apóstolo Paulo que diz uma frase dele memorável. Aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Quer dizer, Deus não precisa de nada, tudo é dele. Mas a obra da pregação do Evangelho precisa de recursos. E assim, em Mateus capítulo 28, que é a ordem de Cristo, ide por todo mundo e façam discípulos e pregue o Evangelho, ela se realiza a partir de seres humanos escolhidos por Deus, enviados por Deus, missionários, que precisam comer, que precisam vestir, que precisam ter o seu sustento digno e dedicarem-se assim exclusivamente à pregação do Evangelho, sendo assalariados. Pastor, olha só, o senhor está dizendo aqui para mim que Deus então não precisa do meu dinheiro, mas o senhor precisa, é isso? É isso mesmo. Opa, deixa eu só colocar em termos melhores. Veja, Deus escolheu seres humanos e a igreja como agência agência de pregação do Evangelho. É um movimento de pregação do Evangelho, né? Jesus fundou a igreja e lá nos primórdios da igreja você tinha, por exemplo, toda uma organização preliminar, obviamente, não com toda a estrutura de hoje, onde recursos eram auferidos ou eram angariados ou reunidos e distribuídos para que a pregação do Evangelho não parasse, não é? Então, assim, considerando que Deus utiliza-se de seres humanos para tocar outras vidas, outros seres humanos, abençoar, cuidar, pastorear, e tudo na vida realmente depende de recursos, né? É a nossa vida, é assim. É o meio que Deus usa, é o né? meio. Pastor Juscelino, se você me permite pegar um gancho dessa sua pergunta, né? Da pergunta, melhor dizendo, da Jordana, eu diria assim também, completando a fala do pastor Juscelino, que Deus não precisa, a igreja não precisa, e nós precisamos e não precisamos. Por quê? Porque no primeiro momento Deus usa esses recursos para manter a vida dos missionários, seja local ou mundial, onde quer que esteja. Mas no fundo, Deus ele pode usar qualquer fonte, qualquer recurso. Deus usou corvos para manter Elias, por exemplo. Deus usou ali dinheiro da boca de um peixe quando questionaram Jesus e Jesus disse, vai lá Pedro, faz assim, você vai encontrar o dinheiro lá. E tinha dinheiro na boca de um peixe. Ou seja, mesmo nós não precisamos, porque chegará um momento, Jordana, que o dinheiro não vai ter valor algum de nada para ninguém. E nós vamos ter que viver somente da confiança em Deus. E por isso Deus pede, não porque Ele precisa, mas porque a gente precisa aprender a confiar nele.
e a gente aprende a confiar pelo menos 10% de tudo que Ele nos dá, e depois Ele pede tudo da gente. Agora, como é que eu vou entregar tudo se eu não consigo entregar nem um 10º hoje e as ofertas que Ele nos dá? Muito interessante. Então, somos nós quem precisamos. Aliás, eu só um complemento rápido, Jordana. Você pode tocar nesse ponto depois, mas existe uma palavrinha-chave na Bíblia, né? Um conceito que é mordomia, né? Aquele que administra o que pertence a Deus. Tudo é de Deus, a nossa vida é de Deus. Não há momento sequer que respiremos sem a permissão de Deus. Até a respiração é uma benesse de Deus. Então, tudo vem dele e precisa voltar para ele, em louvor, em gratidão, em fidelidade, em lealdade, leais no tempo, no talento, no tesouro. Pastor Juscelino, eu estava aqui pensando, é uma orientação de Deus que aquelas pessoas que vivem para pregar o Evangelho, vivam dele. E uma coisa muito importante que dá para a gente frisar aqui, é que os pastores da Igreja Adventista não têm nenhum outro trabalho. Eles vivem exclusivamente para a pregação do Evangelho, não é mesmo? É isso mesmo. E olha só, eu acho maravilhosa essa ideia da fidelidade, porque ela não envolve só a questão financeira, os dízimos e as ofertas. Deus também quer que a gente seja fiel em todas as outras áreas da nossa vida. Ele quer que a gente seja fiel dentro do nosso casamento, Ele quer que a gente seja fiel no aspecto que diz respeito à nossa saúde, nos nossos relacionamentos, no nosso local de trabalho. Deus quer que nós sejamos fiéis. E sabe, quanto à pregação do Evangelho, eu acho incrível que Deus poderia fazer tudo isso sozinho, porque Ele é infinitamente poderoso para fazer isso. Ele poderia falar e o Evangelho poderia ser pregado, mas Ele escolheu a mim e a você para nos tornar parte disso, para nos tornar parte do plano da propagação do Evangelho. Que grande privilégio e que grande responsabilidade nós temos. E se é o dízimo que é responsável por propagar esse Evangelho, nós precisamos muito ser fiéis, porque nós queremos ver Jesus voltar, não é mesmo? E para que isso aconteça, o Evangelho precisa ser pregado a todas as pessoas, em todo o mundo. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. E aí, você gostou do programa de hoje? Descobriu coisas novas, confirmou outras ideias que você já tinha? Bom, você pode interagir conosco dando esse feedback tão importante através do nosso Instagram. Você conhece já o nosso perfil, vai lá, interage conosco, a gente lê todas as mensagens, é sempre bom ter a sua participação. Lembrando que hoje, 19h30, você já sabe, aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, as portas estarão abertas e o programa terá início. A gente espera ter você aqui para continuarmos aprofundando alguns pontos a respeito do assunto que foi tratado agora há pouco, tá bom? Participe com a gente, interaja através das opções aqui do QR Code, estamos à disposição para te atender e, lógico, te encontramos no próximo programa. Até lá! E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã.
Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.